Opa, tudo bem? Sabe aquela máxima do Hermeto Pascoal de que tudo é som? Pois é, eu acho que isso é uma maneira de dizer que todo e qualquer som que o homem produza ou que ele possa identificar e captar da natureza é som e pode se converter em música, ou seja, ele está dizendo que a música é um processo infinitamente criativo e que você pode adicionar sons os mais diversos, não é só instrumentos. Eu acho que essa é a grande lição que ele nos dá, que não necessariamente você precisa usar os instrumentos clássicos, você pode instrumentalizar as suas mãos, você pode pegar uma garrafa, fazer um som assim, você pode pegar a mesa do seu computador e fazer um som também, e tudo isso pode virar música. Pois é, e na masterização, será que a gente tem toda essa liberdade criativa? Eu já devo ter falado em alguns outros vídeos que não necessariamente. Na verdade, a gente também trabalha com uma máxima na masterização clássica, eu quero dizer. E essa máxima é: tudo é volume. Mas como assim tudo é volume? A gente só usa limiters para colocar volume e às vezes talvez um plugin de ganho ou alguma coisa nesse sentido? Claro que não, a gente também usa, obviamente, equalizadores, compressores e até saturadores, tudo isso para fazer o controle de volume. E aí você me pergunta, pera lá, equalizador, a gente faz um controle de volume, a gente mexe no volume quando a gente está mexendo no equalizador? Sim, o equalizador a gente pode dizer que nada mais é do que um volume específico para uma frequência. Fica mais claro quando a gente utiliza um equalizador gráfico. Lembra quando a gente tinha nos nossos aparelhos de som? Hoje em dia está cada vez menos frequente isso. Mas a gente tinha, por exemplo, a banda de 100 Hz, aí depois tinha a banda de 300 Hz, a banda de 800. Se você aumenta ou se você abaixa aquela banda, você está aumentando ou abaixando o volume daquela frequência específica, que também influi no volume geral da música, principalmente naquelas frequências que têm maior energia, né? Que são as frequências graves. Você aumenta lá, sei lá, 1 decibel no equalizador gráfico da frequência 100 Hz, não que você vai necessariamente aumentar 1 decibel no geral da música, mas você vai aumentar um pouquinho. Então, no final das contas, o equalizador também é uma forma de controlar o volume. Obviamente fica mais claro quando a gente fala de compressão que a gente está controlando o volume também, porque a função do equalizador, de certa forma, é controlar os picos, né? Então, quando você tem certos picos na música, você estabeleceu um ponto a partir do qual o compressor, o aparelho ou o plugin vai atuar. Então, quando ele passa daquele volume, ele vai automaticamente abaixar o volume. Então, a gente está também trabalhando o volume aí. Tanto isso é verdade que quando você está fazendo um teste de compressão, por exemplo, para comprimir uma caixa de bateria, quando você coloca bastante, ela acaba baixando o volume de modo geral, e você tem que fazer a compensação do ganho naqueles plugins ou aparelhos analógicos que tem um botão de compensação de volume, né, o Make-up Gain. E finalmente tem os saturadores, que a gente também pode utilizar como auxiliares nesse controle de volume geral na masterização. Como é que a gente utiliza isso? Geralmente a gente aplica um saturador para domar certos transientes, certos picos que estão ali meio rebeldes e que a gente não conseguiu controlar, seja com equalização ou com compressão. Então a gente aplica um saturador ali, a gente introduz artefatos, a gente introduz distorção. Pera lá, saturação e distorção não são coisas diferentes? Não. Tecnicamente, saturação é distorção. Então a gente aplica lá a distorção, mas é uma distorção positiva, uma distorção que agrada ao ouvido humano, para trazer uma certa harmonização ali. Você já deve ter visto em alguns vídeos explicando como é que o processo de saturação, ou como os saturadores atuam na música. De modo geral, eles ampliam os harmônicos, ou seja, eles pegam certos harmônicos fundamentais da música e ampliam, arrastam isso para outras frequências e faz com que a música fique mais gorda, mais pesada, digamos assim, ela tem um brilho, ela tem um destaque, ela revele melhor certos timbres. Então a gente aplica distorção positiva, nesse caso saturação, ali para trazer essa riqueza. Essa é a outra aplicação, inclusive, que a gente utiliza na masterização.
A gente não utiliza só para domar, só para resolver um problema ali de um transiente ou de transientes, certas frequências que não estão conseguindo, a gente não está conseguindo controlar. A gente utiliza também para trazer essa riqueza. Aliás, a riqueza harmônica é o grande trunfo dos equipamentos analógicos e, claro, dos plugins que emulam esses equipamentos. Voltando aqui para os equipamentos analógicos, a gente tem um sinal passando por um circuito cheio de pecinhas ali, cheio de componentes, e cada um desses componentes faz a sua intervenção em cima desse sinal. Então a gente está modificando o sinal puro e trazendo alguma coisa. Claro que o objetivo inicial, por exemplo, de um compressor analógico é domar certos transientes, ele atuar como um volume automático, muito rápido, uma coisa que a sua mão talvez não conseguisse fazer tão bem. Então ele vai lá e tá atuando, esse é o principal dele. Só que também o sinal está passando por um meio físico, e esse meio físico está trazendo alguma coisa a mais, que é essa distorção que em tese seria indesejada, mas ela na verdade acaba que agrada o ouvido humano. O ouvido humano gosta de distorção. Bom, gente, é isso. Para resumir, a masterização clássica utiliza então equalizadores, compressores, limiters e até saturadores para fazer a mesma coisa, que é o que? O controle do volume. Uma vez que você utilizou todos esses equipamentos, você pode aumentar o volume da música de forma que se traz uma percepção ótima dessa música, você otimiza ao ouvinte a capacidade dele escutar da forma como o artista quer aquela música, e é isso, nada mais. Aí você me pergunta, a masterização não faz mais nada, por exemplo, ela não pode utilizar, não pode adicionar um alargador de estéreo, que é uma coisa que se utiliza muito hoje? Pode. Isso na masterização mais moderna a gente utiliza. A gente utiliza também técnicas que também alargam a percepção da imagem estéreo de uma outra maneira. Por exemplo, a gente pega um equalizador e faz modificações de certas frequências na esquerda e outras frequências na direita. Essas modificações fazem com que a percepção estéreo fique mais ampla. Aliás, essa foi a grande técnica utilizada e aprendida nos anos 70, e até hoje ela é utilizada. Ela é uma forma mais natural de você conseguir fazer essa imagem estéreo. A gente pode utilizar outras coisas também, a gente pode colocar reverb, por exemplo. Muito raramente. Eu já ouvi o Bob Katz, que acho que talvez é o grande, o papa da masterização, falar a respeito. Mas eu acho que ele mencionou que isso é uma situação muito atípica, muito específica. Mas de um modo geral, a masterização clássica, como eu falei, ela vai utilizar daqueles 4 tipos de equipamentos ou plugins e nada mais. É isso, beleza? Se você curtiu, deixa o seu like. Se você não curtiu, também deixa o seu like. Por favor, aperte o subscribe e deixe o seu comentário para a gente sempre aprender e ter mais conteúdo aqui para compartilhar com você. Beleza? Até mais!